Graça e paz esteja sobre você, em nome de Jesus. Muita luz sobre você. Vamos falar acerca dos sonhos e o sexo. O sexo e os sonhos, né? Da mesma forma que o sexo é algo universal, presente na vida do ser humano, em todas as suas etapas, né? Os sonhos também. E há uma conotação entre um e outro. Essa palestra faz parte das palestras do livro Enigma dos Sonhos, que está à sua disposição no endereço enigmadossonhos.blogspot.com. Esse livro é um livro de 600 páginas, ele tem várias teorias super interessantes, que você vai gostar muito. É um livro interativo, ele tem um índice multimídia, você pode clicar no assunto e você vai direto para o assunto. Então faça uma visita ao livro Enigma dos Sonhos e estude sobre os sonhos. A questão, vamos falar hoje sobre os sonhos e o sexo, ou o sexo e os sonhos. O sexo está presente na vida do ser humano em tudo, desde a sua gestação até o final da sua vida. Na verdade, fomos gerados através de sexo. Somos frutos de uma relação sexual. É ou não é? O sexo é algo santo, de Deus, algo maravilhoso. Apesar de alguns terem uma visão pervertida do sexo, quem inventou o sexo foi Deus. E quem criou os teus órgãos sexuais foi Deus também. Com o mesmo carinho que Deus criou o teu nariz, teu olho, tua boca, Ele criou também os teus órgãos sexuais. Não foi o diabo que criou o sexo. Não foi o diabo que criou os órgãos sexuais. Foi Deus. Mas alguns têm uma visão pervertida acerca do sexo. Mas o sexo também está presente nos sonhos. Para começar, iniciamos que o homem, a maioria dos homens, são inaugurados através da ejaculação noturna. O homem tem a sua primeira relação sexual nos sonhos, A maioria dos homens, aqueles que se lembram, aqueles que são sensíveis à sua própria história, ele vai saber que teve um dia que ele acordou com ejaculação noturna. Ali ele foi inaugurado, foi a primeira ejaculação que ele teve. Então, a primeira relação sexual do homem, ou seja, da maioria dos homens, acontece através dos sonhos, sexo em sonho. Este fenômeno acontece em todo mundo, A imaginação também é o portal do sexo. O sexo não é só apenas a questão motora, introdutória, ereta, não. O sexo ele começa na imaginação. A imaginação é que dá todo o início a uma cadeia de transformações físicas que preparam e que incitam para o sexo. Então, queira ou não, o sexo se inicia no mundo da imaginação, no mundo dos sonhos, Porque o mundo dos sonhos também é o mundo da imaginação. O sexo se inicia no mundo dos sonhos, no caso do homem, da ejaculação noturna. E no caso que eu tenho uma grande desconfiança, é que a mulher também tem essa inauguração em sonhos, porém não se lembra, porém não tem ejaculação noturna, para se lembrar. Apesar do mecanismo sexual ser material, sabemos que o sexo começa na cabeça da pessoa, na área da imaginação, na área que forma todo o sistema de tesão, vamos dizer assim, que cria todo aquele clima, começa-se na cabeça da pessoa. O orgasmo é como se fosse uma expressão do mundo virtual, materializado. Então, há muita ligação entre o mundo virtual, que é o tema do livro Enigma dos Sonhos, e o sexo, A imaginação, ou seja, o virtual humano está cheio de comparações sexuais, A mente humana ela tem comparações sexuais em demasia, a tal ponto que os órgãos sexuais são os órgãos do corpo humano mais apelidados que existem. Existem diversos nomes para representar um pênis, uma vagina, existem inúmeros nomes populares, isso em todas as línguas, em todo o mundo há essa gigantesca diversidade de apelídeos, pseudônimos
para os órgãos sexuais. Né? Uns tratam com carinho, outros tratam com uma certa malícia, outros tratam com desrespeito, mas queira ou não, há uma ligação muito grande, a tal ponto que todas as reações humanas, existe uma conotação sexual nessas relações. Né? E quando eu falo sexual, não falo pervertidas, né? Mas há uma conotação sexual, até na Bíblia, né? Há uma conotação, exemplos, inclusive o livro de Cantares está cheio desses exemplos, né? Aí é onde entra as grandes dúvidas dos teólogos, né? Se era realmente uma mulher, se é a igreja, se não é. Mas independente de ser igreja ou mulher ou alguma coisa parecida, o livro de Cantares é um livro extremamente erotizado, né? Nós temos a coisa erótica como algo pervertido, terrível, né? Principalmente o homem branco. Ele tem um certo cisma com o sexo. Mas, né, o sexo é algo puro, santo e maravilhoso. Diante de Deus, né? Os sonhos eróticos são permanentemente normal. Né? A maioria deles são normal. Porque acontece com todas as pessoas do mundo. Todos os homens e mulheres já tiveram sonhos eróticos. E muitas vezes esses sonhos fogem do seu controle, né? Fogem da ordem da sua moral. Por muito pensar, sonha o homem. Então, por muito pensar, o homem pode sonhar sonhos eróticos. Então ele pode se excitar, ficar olhando para a mulher, desejar uma pessoa, né? E nesse momento que ele deseja, que ele pensa, a sua carne grava aquelas informações e quando ele está dormindo, o seu universo virtual se expressa em uma relação sexual tremenda. Né? Inclusive, as relações sexuais em sonhos são às vezes, né, mais marcantes do que as de fato, porque ela está no virtual e de fato ela acontece, porque o que acontece no virtual é verdadeiro, né? Para a mente humana é verdadeira. Por muito pensar só em homem. Então, quando o homem pensa muito, aí vamos já nos motivos do porquê acontece os sonhos eróticos. Por muito pensar, o homem fica se excitando, fica pensando, a mulher também, ou fica desejando nos seus pensamentos, e esses desejos se revelam através dos sonhos. Nesse caso, o sonho erótico seria apenas uma expressão do coração, alimentado por um grande desejo. Então, está bem explicado para você, alguns casos de sonhos eróticos são apenas corações alimentados com o erotismo, né, o desejo. Memórias. Também acontecem sonhos, os motivos, né? Um dos motivos é o pensar muito. O segundo motivo são memórias. Algumas memórias se soltariam no chamado inconsciente. Então, algumas memórias, ou seja, namoradas, né, mulheres que já passaram, né, essas memórias daquelas transas passadas, elas se soltam e repentinamente elas se repetem, né, na mente humana através de sonhos. Seriam memórias vivas, porque no virtual tudo é vivo. Né? E a pessoa teria aquela transa novamente, revivendo momentos passados. Como o livro Enigma dos Sonhos trata e diz que nós podemos reviver histórias dos nossos antepassados, né? Essas transas dos antepassados também poderiam, na questão da teoria, né, se soltarem da memória da carne e serem revividas, né, ou vistas em sonhos. Então tá aí uma das outra explicação, né? A terceira explicação é a viagem através do DNA e suas muitíssimas memórias. Então, como segundo o livro Enigma dos Sonhos, podemos viajar através das memórias dos nossos antepassados, nós também podemos viajar, reviver histórias, guerras, e podemos reviver também relações sexuais e amorosas, amores intensos, ódios intensos, né? Então, um amor intenso poderia e pode, segundo o livro Enigma dos Sonhos, ficar marcado no DNA humano em 3 dimensões, em 5 dimensões, em várias dimensões, e essa memória que foi gostosa, que foi boa, ela se expressar num sonho com tataraneto, bisneto, ou seja, você viajar para os seus antepassados e reviver o que eles passaram. E sexo também é algo de vida, é ou não é? Né? Então seria uma expressão, né, do DNA humano. A outra explicação acerca do sexo,
que nós podemos encontrar no livro Enigma dos Sonhos, o sexo e os sonhos, seria uma expressão da própria natureza, ou seja, a própria natureza, ela se manifestaria, né, ou seja, criando um clima, criando todo um sistema, uma transa, e você ali, né, viver um sexo intenso. A natureza estaria necessitando de ativar algumas áreas que não estariam ativadas, ou de aliviar alguma carga energética, né, ou até hormonal. Então, o próprio organismo se encarregaria de criar uma situação onde aquela pessoa transaria, ou seja, faria amor, né, em um sexo tremendo, no sonho, né, no virtual, e essa pessoa iria aliviar-se. Seria uma forma da própria natureza, ou seja, da carne que é viva, inteligente e autônoma, ela se aliviar seria através de um sonho erótico. Mas ainda tem outros motivos. Vamos ver na próxima palestra? Vamos lá para outra palestra, vamos lá. Vamos ver quais são os motivos que você sonha.